Bom dia a todos e a todas. É uma honra estar aqui com vocês e com o Dr. Luiz Antônio Camargo de Mello, subprocurador-geral do Trabalho, até a semana passada coordenador da equipe de combate ao trabalho escravo da Procuradoria-Geral do Trabalho, para conversarmos um pouco sobre as normas da Organização Internacional do Trabalho e sua aplicação no direito brasileiro. Nós combinamos de dividir o nosso tempo da seguinte forma. Eu farei uma apresentação de aproximadamente 40 a 50 minutos sobre os aspectos mais gerais das normas internacionais do trabalho, questões que efetivamente deverão ser enfrentadas pelos senhores e pelas senhoras na sua atuação como juízes do trabalho. E, em seguida, o Dr. Camargo fará também sua apresentação mais focada para dos 4 princípios fundamentais da OIT: trabalho escravo, discriminação e liberdade sindical. Aí faremos um breve intervalo e, na volta, provavelmente assistiremos um filme, né? E teremos uma atividade prática apenas para fomentar a discussão que deverá seguir. Então, ainda teremos uma fase de debates quando os senhores e as senhoras poderão colocar as suas dúvidas, questionamentos, ideias sobre o tema. Antes de qualquer coisa, é necessário justificar a inclusão do tema na grade curricular desse curso. Porque, afinal, juízes e juízas do trabalho brasileiros deveriam se preocupar com as normas internacionais do trabalho. Para responder essa questão, é necessário, antes de tudo, contextualizar a nossa atividade e o momento em que vivemos no processo de disseminação a nível universal dos direitos fundamentais. Há uma autora norte-americana, Virginia Leary, que diz que a OIT é uma das agências mais eficientes na promoção dos direitos humanos. Pena que levou 50 anos para se dar conta disso. O nosso horizonte, enquanto operadores do direito do trabalho, me parece sofrer de um mal parecido com o da OIT. Na verdade, o objeto da nossa atuação diária são as garantias fundamentais do ser humano sob a ótica do trabalho e, portanto, sob a ótica dos direitos econômicos, sociais e culturais. Mas, muitas vezes, nós não nos damos conta disso. Pode-se dizer que, até 1988, o horizonte do juiz do trabalho era extremamente reduzido e quase que limitado à CLT. O juiz do trabalho buscava, na CLT, as normas para aplicação e resolução dos conflitos que lhe eram apresentados. Com a Constituição de 88 e a inserção no artigo 7º de diversos princípios da maior relevância para o direito do trabalho, esse horizonte se alargou. Hoje, é comum, no nosso dia a dia, recorrermos à Constituição da República como fonte para a solução de litígios. O que fica faltando no alargamento desse horizonte é exatamente a perspectiva
de que muitos desses princípios consagrados constitucionalmente não foram criados pelo legislador nacional. Eles estão já há décadas consagrados na normativa internacional e foram transportados para o ordenamento jurídico interno. Fixada essa premissa, não se admite, não se afigura razoável que a Constituição brasileira ou que as normas consolidadas sejam interpretadas como uma criação exclusivamente nacional, genuinamente nacional. Há valores ali consagrados de eficácia universal e que vêm sendo interpretados por cortes pelo mundo afora e também pelos órgãos de controle dos respectivos organismos das Nações Unidas. Buscar uma coerência entre esses pronunciamentos é uma tarefa que pode ajudar em muito na consecução da finalidade da promoção dos direitos fundamentais. A primeira dificuldade que se impõe quando rompemos as barreiras rumo a esse novo horizonte está em definir como essas normas internacionais ou como essa jurisprudência internacional poderá resultar útil para os operadores do direito brasileiros. Uma questão que se impõe, já de início, é definir como essas normas se incorporam ao ordenamento jurídico interno. Trata-se de uma questão controvertida que experimentou uma evolução recente com o advento da Emenda Constitucional 45. Durante longo período, até a década de 70, entendeu o Supremo Tribunal Federal que os tratados ratificados pelo Brasil incorporavam-se ao ordenamento jurídico interno, evidentemente após a sua ratificação, num status diferente da lei ordinária. Ficavam acima da legislação interna. E a justificativa para isso é muito razoável, porque esses tratados resultam de compromissos assumidos internacionalmente pelo país. Como admitir que um tratado fruto de extensas negociações e espelhando um compromisso assumido perante a comunidade internacional possa ser tratado como mera norma interna, passível, inclusive, de revogação? Como fica a imagem do país, como ficam os compromissos assumidos diante dessa perspectiva? Na década de 70, todavia, ao julgar um caso que envolvia a aplicação da Convenção de Genebra sobre o cheque, o Supremo mudou o seu entendimento e concluiu que os tratados internacionais incorporam-se no ordenamento jurídico como lei ordinária e estão, portanto, submetidos ao princípio da anterioridade. Lei posterior revoga lei anterior. E esse pensamento vem sendo reproduzido, vem predominando na jurisprudência nacional, o que implica as dificuldades que mencionei há pouco. Sobretudo na seara dos direitos fundamentais. Como disse, essas normas internacionais definidoras de direitos fundamentais são normas reconhecidas como valores universais. Como admitir
que possuam valor de mera lei ordinária. O Constituinte de 88 consagrou no parágrafo 2º do artigo 5º a regra segundo a qual o elenco de garantias constantes do texto constitucional não exclui outras garantias, inclusive as emanadas dos tratados firmados pelo Brasil. A partir daí, pretendeu-se que a Constituição teria reconhecido a essas normas o status constitucional. É o que preconizam, por exemplo, Flávia Piovesan e Antônio Augusto Cansado Trindade. O debate acerca do tema foi intenso e, com o advento da Emenda Constitucional 45, procurou-se pacificar a questão. E como só ia acontecer, nas negociações perante o Congresso Nacional, quando se tenta pacificar uma questão, arrumam-se outras várias questões, outras várias controvérsias a serem dirimidas. E essas controvérsias ficarão a cargo dos senhores e das senhoras. Inseriu-se, com a Emenda Constitucional 45, o parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição. A ideia original era consagrar ou explicitar, quanto às normas definidoras de direitos humanos, que elas gozariam de status constitucional. Alguém no Congresso Nacional achou que isso era muito forte e propôs a seguinte emenda, que veio a ser aprovada e tornou-se, afinal, letra da Constituição da República. As normas definidoras de direitos humanos, consagradas em tratados internacionais, se aprovadas por 3/5 do Congresso, serão incorporadas ao ordenamento jurídico como emenda constitucional. A primeira dificuldade que surge daí: praticamente todas as normas contemporâneas definidoras de direitos fundamentais, as normas internacionais definidoras de direitos fundamentais, sobretudo as mais importantes, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto dos Direitos Sociais e Econômicos, o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção dos Direitos da Criança, a Convenção dos Direitos da Mulher, todas essas normas foram ratificadas na década de 90. Nós temos, portanto, uma disposição constitucional que, se interpretada literalmente, terá resultado de muito pouca valia para a afirmação dos direitos fundamentais na esfera constitucional. Assim, se entender que essas normas já ratificadas não estão incorporadas como emendas constitucionais porque não foram aprovadas pelo quórum de 3/5, pelo menos à época não havia esse requisito, nós ficamos onde estávamos antes. Por outro lado, se entendermos que essas normas definidoras de garantias fundamentais, com o advento da Emenda Constitucional 45, já se incorporaram ao ordenamento jurídico como emendas constitucionais, privilegiando aí a efetividade da norma constitucional, sem dúvida encontraremos reações no sentido de que o requisito expressamente erigido pelo Constituinte não foi observado. Pessoalmente, me inclino pela segunda solução, calcado exatamente, como já manifestei, no princípio da máxima efetividade. Não se muda o texto constitucional para as coisas ficarem como estavam antes. Se houve alteração,
havia um propósito. E para se alcançar esse propósito, com devido respeito às opiniões em sentido contrário, impõe-se reconhecer status de emenda constitucional às normas definidoras dos direitos humanos. Haveria ainda uma terceira possibilidade, da qual particularmente não cogitaria, de submeter essas normas já ratificadas e, portanto, já incorporadas ao ordenamento jurídico interno, a novo trâmite legislativo, o que constituiria mais uma novidade no cenário jurídico mundial, não é? O Brasil submeteria uma lei em vigor à votação. Por isso que me parece essa terceira hipótese pouco provável. Mas o tema está aberto, não há ainda definição por parte de qualquer corte no país, e sem dúvida, se não todos, pelo menos alguns dos senhores e das senhoras serão chamados a se pronunciar sobre eles, sobre o tema no momento oportuno. Ultrapassada a questão da definição da forma de incorporação da norma internacional no ordenamento interno, faz-se necessário uma breve digressão sobre a OIT, que, afinal, é o organismo das Nações Unidas, a agência das Nações Unidas, especializada no mundo do trabalho e, portanto, nos fala mais diretamente. A Organização Internacional do Trabalho foi criada em 1919, ainda por ocasião da instalação da Liga das Nações, que foi o fórum criado após a Primeira Grande Guerra, com o objetivo de propiciar um canal de entendimento entre os países para que uma situação como aquela não se repetisse. Ocorre que a Liga das Nações foi organizada pelos vitoriosos. E pouca ou nenhuma atenção se deu às necessidades dos vencidos. Ora, nós tivemos, na Primeira Grande Guerra Mundial, países com alto grau de desenvolvimento econômico que saíram derrotados naquela conflagração. Aliás, a Liga das Nações funcionou muito mais como um mecanismo de retenção, de controle do desenvolvimento econômico dos países derrotados, do que propriamente como fórum para a discussão de qualquer assunto do interesse geral. O resultado dessa experiência foi catastrófico e tornou-se visível em 1941, com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, ainda mais incruenta, ainda mais sangrenta que a primeira. Franklin Roosevelt, considerado o pai dos direitos humanos no mundo moderno, no seu discurso ao Congresso americano, pronunciou que é necessário que a comunidade internacional atue em ordem a consagrar a liberdade. E uma das liberdades fundamentais do ser humano é a liberdade do estado de necessidade. Um ser humano necessitado não é um ser humano livre. E é nesse contexto que se forjam as ditaduras. Foi exatamente o processo que vivenciou a Alemanha no pós-guerra. Um povo abatido
moralmente, mas ainda cioso da sua tradição, da sua história recente, sofrendo economicamente com a imposição de condições absolutamente injustas pelos países vencedores. Nesse contexto, surge o salvador da pátria, forja-se o nazismo, baseado exatamente em quê? No sentimento nacionalista, no sentimento xenófobo, na reação contra as imposições estrangeiras. Decidiu-se, então, dissolver a Liga das Nações, para fundar, em 1946, a Organização das Nações Unidas. Ocorre que, 2 anos antes, a OIT, cuja Constituição primava pela promoção dos direitos do trabalhador como forma de impedir a competição desigual entre nações, se dá conta desse processo e promove uma reestruturação radical nos seus princípios, aprovando a Declaração de Filadélfia, que é a mais importante emenda constitucional da OIT. E nessa declaração se inserem valores como a promoção de condições justas de trabalho, a persecução da justiça social e o reconhecimento de que o trabalho não é uma mercadoria, mas um direito fundamental. A OIT, então, volta-se para a promoção dos valores ligados ao trabalho como direitos inalienáveis dos trabalhadores. Por essa antecipação, a OIT se habilita a permanecer no sistema. Todos os organismos ligados à Liga das Nações foram dissolvidos, exceto a OIT. De tal forma que, quando a OIT adere em 1946, ou ingressa em 1946 no sistema das Nações Unidas, ela se torna a única agência mais antiga do que a própria ONU. Mas é importante ressaltar, ela se incorpora graças a essa nova visão, a essa nova perspectiva que assume em relação ao mundo do trabalho. Perspectiva essa que deságua em 1999, já sob o comando do atual diretor-geral, Juan Somavia, com a afirmação do direito do trabalho como direito do ser humano, direito fundamental do ser humano, e a proclamação do direito ao trabalho decente. Ou seja, as normas internacionais não asseguram ao cidadão qualquer trabalho, mas o trabalho digno, o trabalho que permita a esse ser humano realizar plenamente as suas potencialidades enquanto cidadão. E é em 1999 que a Conferência Internacional do Trabalho, reunida em Genebra, aprova, por unanimidade, a Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho. Essa declaração elege 4 princípios fundamentais como valores inalienáveis da OIT. São eles: o direito à liberdade sindical e à livre negociação coletiva, a que correspondem 2 convenções da OIT, Convenção 87 e Convenção 98. Segundo valor fundamental: eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório. Convenções 29 e 105. Abolição efetiva do trabalho infantil,
convenções 138 e 182. E eliminação de todas as formas de discriminação no emprego e no local de trabalho, convenções 100 e 111. Ora, esses 4 princípios fundamentais, a que correspondem, então, 8 convenções da OIT, os números? Ah, claro. Depois eu vou passar para vocês as lâminas, mas... Que, aliás, eu acho que eu já deveria ter feito aqui. Eu esqueci do PowerPoint. Não adianta nada ter o recurso tecnológico, mas eu vou repetir. Liberdade sindical e reconhecimento efetivo de direito à negociação coletiva. Convenções 87 e 98. Eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório. Convenções 29 e 105. Abolição efetiva do trabalho infantil. Convenções 138 e 182. E a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação no local de trabalho, ou seja, discriminação no emprego e no local de trabalho. Não é? Discriminação tanto para admissão quanto no curso da relação de trabalho, convenções 100 e 111. Tá bem? A Declaração dos Princípios Fundamentais traz uma característica inovadora em relação ao que se conhece em termos de normas internacionais. Esses princípios são considerados tão relevantes pelos constituintes da OIT que a declaração afirma expressamente que a ele estarão vinculados todos os países membros da OIT por força da sua própria condição de membros, não sendo possível invocar sequer a não ratificação das convenções fundamentais como argumento para descumprir os princípios. Todos nós sabemos que, em direito internacional, um valor de extrema relevância é o da soberania. Não se pode impor a um Estado uma obrigação sem que o Estado tenha voluntariamente a ela se submetido, por meio da ratificação do tratado correspondente. A OIT inova. Embora não chegue a dizer que essas 8 convenções fundamentais devem ser aplicadas independentemente de ratificação, ao contrário, a declaração cria um mecanismo de segmento de caráter promocional, visando a estimular os países a ratificar as convenções fundamentais, mas, ao mesmo tempo, a declaração é expressa no sentido de que nenhum país pode se furtar ao cumprimento dos princípios fundamentais sob a justificativa de não ter alegado o correspondente instrumento. Essa inovação é uma evolução de um instituto consagrado pela própria OIT quanto à liberdade sindical, que eu costumo dizer é talvez o valor mais caro àquela organização. E a justificativa para isso é muito simples. É pelo exercício da liberdade sindical e de negociação que as partes diretamente interessadas na relação de trabalho fazem valer os seus direitos. Trata-se de um direito, portanto, de acesso. Não adianta as normas internacionais consagrarem direito a férias, a salário mínimo, a garantia no emprego, se, diante de uma violação, os trabalhadores não têm liberdade para se organizar e se opor àquela arbitrariedade. A OIT dá tanta importância ao princípio da liberdade sindical que criou, desde a sua inserção, um mecanismo específico de segmento de denúncias relativas à violação do direito à liberdade sindical, que é o Comitê
de Liberdade Sindical, órgão tripartite que se reúne 3 vezes ao ano em Genebra. E estabelece a norma instituidora do Comitê de Liberdade Sindical. As denúncias de atos que violam a liberdade de associação e de negociação de trabalhadores ou empregadores serão recebidas pelo Comitê de Liberdade Sindical, ainda que o país não tenha ratificado nenhuma das convenções respectivas. Logo, se um trabalhador, se um dirigente sindical é assassinado, como acontece em muitos países da América do Sul, ou se o Estado interfere na atividade sindical, criando sindicatos fantasmas sob seu controle, essas denúncias são examinadas pelo Comitê de Liberdade Sindical sem preocupação com o fato de aquele país ter ratificado ou não as convenções respectivas. O que se fez foi estender esse raciocínio para outros 3 princípios fundamentais, que são a abolição do trabalho escravo, eliminação do trabalho infantil e promoção da erradicação da discriminação. Hoje a OIT conta com 181 Estados-membros e está estruturada da seguinte forma. Seu órgão mais importante é a Conferência Internacional do Trabalho. A OIT é o único organismo das Nações Unidas que tem na sua composição efetiva a representação da sociedade civil, que, aliás, responde por 2/3 da sua Assembleia, empregados e empregadores. Isso dá à OIT uma legitimidade extraordinária em relação às demais agências das Nações Unidas. A Conferência Internacional do Trabalho, tripartite, é o órgão mais importante da OIT. Reúne-se uma vez ao ano e delibera sobre todos os assuntos relativos à organização e, particularmente, sobre a adoção de convenções e recomendações. Como a conferência reúne-se apenas uma vez por ano, nos demais meses, o trabalho de execução daquelas diretrizes aprovadas cabe a um corpo técnico de diplomatas internacionais, conhecido como Escritório Internacional do Trabalho, que aqui no Brasil chamamos de OIT, mas, na verdade, quando fazemos, nós estamos confundindo a organização com o seu corpo burocrático. O trabalho desses profissionais é acompanhado de perto pelo Conselho de Administração, um grupo menor, eleito pela conferência, que se reúne 4 vezes ao ano para revisar e acompanhar a execução das metas estabelecidas pela Conferência Internacional. Até o momento foram adotadas pela OIT 188 convenções e 199 recomendações. Qual a distinção entre uma convenção e uma recomendação? A convenção é um instrumento que se submete à ratificação e que, portanto, tem força vinculante entre as partes. Já as recomendações não têm força vinculante. Elas complementam as convenções, elas indicam caminhos para se evoluir a partir daquelas garantias consagradas nas convenções, mas não têm efeito vinculante. A Constituição da OIT tem um preceito bastante interessante que determina, diferentemente de outros organismos internacionais, que a ratificação deve ser sempre
de todo o pacote. Deve ser sempre integral. Não se admite ratificação parcial de convenção da OIT ou ratificação com ressalva. Olha, ratifico a Convenção 138 sobre trabalho infantil, mas, à exceção dos artigos, isso não existe no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, embora seja possível no âmbito das Nações Unidas. Em razão disso, o próprio Constituinte da OIT orienta a Assembleia Geral a, quando se for adotar uma norma internacional, buscar-se contemplar as diversas realidades econômicas dos países que a integram. Ou seja, quando se discute e aprova uma convenção da OIT, há que se ter em vista a sua aplicabilidade na Inglaterra e em Botsuana, no Brasil e no Japão. De um modo geral, as convenções têm, portanto, conteúdo mínimo e as recomendações, elas buscam estimular os países a evoluir na garantia dos direitos correspondentes à respectiva convenção. Agora, esse número de convenções e recomendações adotadas desde 1919, sem dúvida, constitui uma dificuldade na hora de se trabalhar com os seus princípios. Por isso, a OIT está promovendo uma revisão de todo o seu cabedal de normas para definir o que é que ainda está atual e o que é que já caiu em desuso pela ratificação de convenções supervenientes. De forma que, ao acessar as convenções da OIT, se os senhores e senhoras tiverem dúvida quanto ao status dessas convenções no que diz respeito à sua eficácia, basta consultar esse endereço aqui da internet e lá estarão listadas as convenções por assunto com a indicação do seu respectivo status. Essas 188 convenções já foram objeto de mais de 7.500 ratificações, sendo 1.200 relativas às 8 convenções fundamentais. A convenção da OIT mais ratificada até o momento, as duas mais ratificadas são exatamente a 29 e a 105 sobre trabalho escravo, que alcançaram ratificação quase universal. Se eu não me engano, estão em torno de 170, 175 ratificações. Bem, faltou falar dos mecanismos de supervisão. A aplicação dessas convenções é constantemente monitorada pela OIT. E uma questão que sempre surge quando tratamos desse assunto é sobre a efetividade desses mecanismos de monitoramento. O que pode, afinal, uma organização internacional, um organismo internacional, fazer para assegurar o efetivo respeito por um país da norma que ratificou? Para nós compreendermos esse sistema, é necessário abstrairmos a nossa condição de julgadores. Costuma-se dizer que uma das dificuldades que os filhos de juízes e juízas têm no relacionamento familiar é que as decisões dos seus pais transitam em julgado sem recurso. Não é o que ocorre na esfera internacional. Não é possível, por exemplo, determinar que um país cumpra determinada norma sob pena de multa cominatória. Mas, de um modo geral, a estratégia da
publicidade, dar publicidade aos casos, tem colhido frutos bastante interessantes. Sobretudo numa economia globalizada, onde o desalinho com as normas, com valores considerados universais, pode importar repercussões econômicas de grande monta. Exemplo: os Estados Unidos da América aprovaram lei assegurando status de parceiro comercial preferencial aos países que ratificaram e aplicam as convenções relativas à idade mínima para o trabalho. Claro, o conceito de parceiro preferencial é muito relativo, mas aí vem embutida uma ameaça subreptícia. O que se quer dizer, na verdade, é que os países que não aplicam a convenção correm o sério risco de ser considerados não preferenciais e, com isso, perder contratos importantes no setor de exportação. A mesma tendência, embora não haja ainda a consagração de uma lei específica, vem sendo percebida em relação ao trabalho escravo. O presidente Bush, recentemente, adotou medidas bastante restritivas à importação do aço brasileiro, porque na produção do carvão vegetal, que se utiliza para alimentar os fornos que vão se utilizar do carvão mineral para produzir o ferro-gusa, detecta-se a exploração do trabalho escravo. O governo britânico, a BBC, já produziu documentário veiculado em toda a Europa sobre a exploração do trabalho escravo no setor rural brasileiro, na agropecuária. Ou seja, as sanções podem ser muito mais efetivas, embora elas sejam tomadas bilateralmente. O que, aliás, preocupa muitas pessoas, porque não há o controle quanto aos verdadeiros interesses que estão por detrás dessa atitude. Mas, formalmente, o que pode uma organização internacional não é condenar. Não pode condenar. Logo, essa foi até uma das maiores dificuldades que tive ao me adaptar à linguagem da comissão de peritos. A OIT não condena, ela nota com preocupação. A OIT não absolve, ela nota com satisfação. Essa linguagem diplomática, às vezes é um pouco difícil para nós, operadores do direito, manusearmos, mas ela tem um significado bastante específico. E, de um modo geral, os países, quando chamados a responder perante os órgãos de controle, têm se preocupado em dar uma resposta convincente, porque sabem das consequências que isso pode ter para a sua imagem internacional. Agora, quando o caso chega a situações extremas, e aqui me vem à memória o caso de Myanmar, a antiga Birmânia, a coisa fica mais difícil. O que acontece com Myanmar? Myanmar já há mais de 10 anos vem sendo chamada a prestar contas à OIT pela situação de exploração do trabalho escravo, de trabalho forçado, trabalho obrigatório, não apenas com a conivência, mas com o efetivo concurso do Estado. O Estado de Myanmar recruta de modo involuntário, de modo forçado, mão de obra
para a execução de obras públicas, sem remuneração e mediante condições absolutamente indignas. A OIT já esgotou o seu arsenal diplomático, já concitou os seus membros a reverem as relações diplomáticas e comerciais com o Estado de Mianmar, o que é uma medida extremamente forte, e agora cogita em encaminhar o caso ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, que poderá deliberar até, está no seu poder constitucional, por uma intervenção. Mas não é o normal. Não é? O normal, o dia a dia da OIT é de uma atuação muito mais diplomática. Uma outra característica da OIT, importante em relação à efetividade das normas, é a adoção de programas de cooperação e assistência técnica. Por intermédio desses programas, que são aceitos voluntariamente pelos países, a OIT estabelece um canal de comunicação bastante efetivo, bastante eficaz, entre o país que apresenta dificuldades na ratificação ou implementação das normas internacionais e o organismo. Um exemplo, nós temos aqui no Brasil o programa IPEC, de combate ao trabalho infantil, que há mais de 15 anos vem fomentando toda essa discussão sobre o trabalho infantil no Brasil. Os mecanismos de supervisão, os mais importantes, são a Comissão de Peritos em Aplicação de Convenções e Recomendações. É um grupo de 18 peritos de diversas partes do mundo que se reúnem anualmente para examinar os relatórios produzidos pelos países sobre as convenções ratificadas. Esses relatórios são apresentados em períodos previamente definidos, que vão de 2 a 5 anos. 2 anos para as convenções fundamentais, 4 para as convenções prioritárias e 5 para as demais convenções. É uma média de 2.600 relatórios examinados pelos 18 peritos em 3 semanas, de forma que é um volume de trabalho bastante elevado. Embora os debates sejam muito interessantes, as reuniões são secretas, não são secretas, elas são fechadas ao público, porque entende-se que há uma sensibilidade muito grande, haveria repercussões diplomáticas muito sérias se um país que estivesse sendo examinado pela comissão tivesse os dados revelados antes da publicação das conclusões da comissão. Então, a comissão de peritos, o trabalho da comissão de peritos acaba ficando muito restrito ao próprio grupo. Mesmo assim, produzem-se 2 relatórios anuais e um estudo geral. E eu recomendaria a vocês que procurassem ler os estudos gerais da comissão de peritos. O último foi sobre trabalho forçado, onde se traz uma compilação da jurisprudência da comissão ou do entendimento da comissão sobre o assunto específico. As conclusões da comissão de peritos são submetidas à comissão de normas da conferência, e aí já é uma comissão tripartite, trabalhadores, empregadores e governo. E a comissão seleciona os casos mais relevantes referidos pela comissão de peritos para a discussão pública. E é nesse momento, então, que se dá maior visibilidade às infringências a normas internacionais. E o Comitê de Liberdade Sindical, aqui já me referi, que cuida das denúncias de violação das convenções relativas à liberdade sindical. Dentre as 4 convenções fundamentais, cabe-me abordar rapidamente com vocês o conteúdo das convenções relacionadas com o trabalho infantil. A Convenção 138 estabelece a idade mínima para ingresso no trabalho. E fixa essa idade em 15 anos.
Refere, todavia, como já relatei, as convenções, elas se aplicam a realidades sociais muito distintas. A convenção refere à possibilidade de países com estágio de desenvolvimento ainda pequeno ratificarem a convenção adotando a idade mínima de 14 anos, desde que se comprometam a anualmente informar à OIT as medidas tomadas tendentes a elevar a idade para 15. A recomendação, correspondente à Convenção 138, sugere a idade mínima de 16 anos, como ideal. O valor essencial contido na Convenção 138 diz com a vinculação da idade mínima para o trabalho com a idade de conclusão dos estudos fundamentais. Estabelece a OIT a idade mínima de 15 anos, podendo ser reduzida para 14, mas em nenhuma hipótese sendo menor que a idade de conclusão do ensino obrigatório. E isso, para o mundo da defesa dos direitos da criança, é de uma importância vital, porque todos, é corrente na sociedade a noção de que é melhor ter a criança trabalhando do que na rua. Não é? Então, o trabalho se ofereceria como solução para um problema social. Na verdade, é melhor ter criança na escola que no trabalho ou na rua. É interessante que as pessoas que afirmam que a criança é melhor estar no trabalho que na rua, normalmente os filhos dessas pessoas estão na escola. Não é? É melhor estar no trabalho para o filho dos outros, o meu não. E essa é a grande contribuição da Convenção 138. Ocorre a Convenção 138 por ser extremamente abrangente, quase que uma declaração de princípios. Os países tinham muita dificuldade em ratificar e implementá-la. Fez-se necessário, então, o esmiuçamento desses princípios na Convenção 182, que trata da imediata erradicação das piores formas de trabalho infantil. O que se quis com isso? Se pretendeu estabelecer um degrau. A OIT quer que não exista mais trabalho infantil nenhum, mas, como medida prioritária, os governos devem atentar para a necessidade da imediata eliminação das piores formas, que consistem o trabalho em condição de escravo, o trabalho compulsório, o trabalho em atividades ilícitas, inclusive no tráfico de drogas, a exploração sexual e pornografia, o trabalho em condições perigosas, danosas à saúde da criança e do adolescente, e, nesse contexto, insere-se também uma menção ao recrutamento compulsório para a prestação de serviços nas Forças Armadas. A Convenção 182, para essas atividades, estabelece a idade mínima de 18 anos, ou seja, nenhuma criança ou adolescente pode estar envolvida nessas atividades, e determina que os Estados envidarão todos os esforços para a imediata eliminação dessas condições de trabalho. A surpresa veio com o estudo estatístico, a pesquisa de campo, que se sucedeu à aprovação da Convenção, quando se apurou que quase 70% do trabalho infantil no mundo se dá exatamente nessas condições consideradas as piores formas. Então, a tarefa é muito mais hercúlea do que se imaginava. De um modo geral, tem havido avanços. O Brasil costuma ser referido como experiência bem-sucedida, sobretudo pela adoção de programas sociais que permitem a substituição da renda gerada pelo trabalho da criança por um auxílio estatal, associada à escola de turno integral e à qualificação profissional dos adultos da família. Todavia, de uns tempos a essa parte,
o quadro tem mostrado uma tendência preocupante de reversão. Na última pesquisa por amostragem de domicílios, o trabalho infantil no Brasil, na verdade, aumentou, sobretudo na área rural e entre as mulheres, evidenciando aí uma opção cultural das famílias pela educação dos filhos homens em detrimento das mulheres. Então, a questão, se entrelaçam aí a questão dos direitos da criança e do adolescente, a questão de gênero, a questão de igualdade, que precisam ser examinadas com atenção pelos formuladores das políticas públicas. Bom, eu vou passar agora a palavra ao Dr. Luiz Camargo, que vai passar ao tema das demais convenções fundamentais, e depois nós retornamos com o exame de algumas ferramentas de pesquisa que podem ser úteis a vocês e a parte prática da nossa atividade. Obrigado.